Olá, seja bem-vindo aí a mais uma aula. Nesse momento a gente vai discutir o conjunto dos números racionais, que é um caso particular aí dentro da nossa teoria de conjuntos, tá bom? Então a gente já sabe classificar alguns números, já sabe que é natural, já sabe que são números inteiros, tá bom? E entrar na sequência aí os números chamados racionais. Então o que são números racionais? Essa ideia racional vem de razão. Razão vem de divisão, tá bom? Então, qualquer número que existe a possibilidade de você escrever em formato de uma fração ou da divisão, né, entre dois inteiros, a gente tem o que a gente chama de números racionais, tudo bem? Então, simbolicamente, eu tenho o seguinte, né? Então, os naturais, representados pela letra Q, vai ser um número x, que é a divisão entre AB, né, ou seja, escrito na forma de uma fração AB, onde, né, esse A e B são números inteiros, certo? E, lógico, por ser ali uma divisão A sobre B, esse B ele tem que ser diferente de zero. Então, a gente pode escrever que um número racional é qualquer número que você consegue escrever na forma de uma fração A sobre B, onde esse A e B são números inteiros. Evidentemente que esse B, né, por estar embaixo, lógico, não pode ser zero, tá bom? Então, o que acontece? Se a gente for pensar um pouquinho, todo número natural, que é o que a gente usa para contar, também é um número racional. Por quê? Se você pegar, por exemplo, o número 5, né? Um número 5, a gente pode muito bem escrever esse 5 como sendo 5 dividido por 1, certo? Então, isso aqui é um número racional, que é uma divisão de dois inteiros. Então, todo natural também é racional, né? Ainda, se eu colocasse lá menos 13, pelo mesmo motivo, menos 13 é um número inteiro, né? E a gente sabe que não aparece aqui embaixo, é o número 1. Então, eu consigo escrever esse menos 13 em formato aí de uma divisão entre dois números inteiros. Então, menos 13 por 1 é menos 13. Então, a gente tem uma situação racional aí também, tá? Certo? Então, todo natural é racional, todo inteiro também é racional. O que entra além disso, né? Vai começar a entrar aí a situação né, com vírgula, aquelas frações aí que não são exatas, né? Ou que não são inteiras. Então, por exemplo, se eu pegar assim, o número 0,37, por exemplo, né? O 0,37 é um número racional. Por que é um número racional? Porque a gente consegue escrever isso aí em formato de uma fração. Neste caso, que tem duas casas depois da vírgula, é até tranquilo para mexer. Por quê? Né? Porque a gente pode escrever esse 0,37 como sendo duas casas depois da vírgula, então seria 37 dividido por 100. Então, isso aqui é uma fração de dois inteiros, não é? 37 é inteiro, 100 é número inteiro, então a gente pode escrever essa divisão aí sem problema algum, tá? Certo? Ainda, se eu pegar um outro caso, 0,444 infinito, né? Isso aqui, por exemplo, é um outro caso de também, né, um caso aí de situação racional. Por quê? Esse 0,444 infinito, ele é gerado através de uma fração e essa fração, né, pode pegar sua calculadora para confirmar aí, seria 4 dividido por 9, né? O número 4 é um número inteiro, tudo bem? O 9 também é um número inteiro, então você tem uma divisão entre números inteiros, tá? Então são alguns casos aqui que a gente consegue escrever em forma de fração de números inteiros. Repara o seguinte, esse caso aqui, ó, é um número infinito, tá? Ele tem uma quantidade infinita de casas decimais, né? Neste caso aí a gente chama esse número de número de uma dízima, né, periódica, tudo bem? Então, este caso aqui, ó, é uma dízima periódica. Por quê? A partir do 4, ele vai repetir sempre 4, 4, 4, 4, indo para infinito, tá? Certo? Depois, daqui a pouquinho, a gente vai treinar, ver como que a gente faz isso aqui virar uma fração, tá? Então, a gente vai treinar isso aqui daqui a pouquinho. Tudo bem? Ó, reparem que aqui a gente tem muitos números aí dentro do conjunto dos racionais. Talvez seria interessante, na hora de você estudar, você decorar o que não é racional. Talvez fique mais fácil até do que ficar analisando caso por caso, como que a gente escreve, como que não escreve. Tudo bem? Então é o seguinte, o que a gente pode colocar? Então, situações que não são números racionais. Então, a gente pode escrever isso aqui. Lógico, eu estou falando de números reais, tá? Então, situações que podem ser consideradas como não racionais. As situações que podem ser não racionais são, primeiramente, né, raiz não exata, tudo bem? Raiz não exata é um caso aí
particular, um caso de números reais, que não é uma situação de número racional. Tudo bem? Por exemplo, né, você pode escrever lá assim, raiz quadrada de 3, raiz cúbica, né, de 7, tudo bem? São todos casos aqui que se você for tentar calcular, você vai ver que não vai conseguir, tudo bem? São situações de raízes não exatas, tá? Ainda, a gente tem um outro caso que não é considerado um número racional, certo? Que seria o seguinte, né? Seria as decimais, ou seja, o número com vírgula, né? Decimais infinitos, bem infinitos, e não periódicos. É o outro caso aqui que a gente pode colocar, né, como sendo aí periódicos, né, como sendo um caso, né, de um número também não racional. A gente separa em dois casos ali para facilitar na hora de estudar, tá? Porque na prática isso aqui acaba sendo uma coisa só, porque todo número que é uma raiz não exata, ele acaba gerando um decimal infinito e não periódico, tá? Então, na verdade, é um exemplo só, apenas escrito aí de maneira diferente, tudo bem? Então tá, por exemplo, né, se eu pegar um caso assim, 3,71489 e assim vai. Tudo bem? De forma infinita. Né? Isso aqui é uma situação que não é uma situação periódica. Né? Ela é infinita, tá bom? Mas não tem algo se repetindo. Aí fala, Azevedo, mas e o 5 ali na frente? Pode acontecer do 5 repetindo 5, 5, 5, 5? Se acontecesse isso, com certeza ele seria racional. Tá? Mas o que a gente tem? Para não ter problema, nos exercícios, a gente vai estar especificando isso. Quando acontece de você ter uma situação que vai repetir sempre o mesmo número depois de uma certa quantidade de casas, a gente vai colocar uma barrinha aqui em cima, tudo bem? Aí essa barrinha vai indicar para a gente que esse 5 vai estar repetindo sempre, tá? Então não vai ter problema em relação a isso na hora de fazer exercício, certo? Então, na verdade são dois casos que não são racionais, mas já acaba trabalhando ali como um só, tá bom? Então tá, então vamos lá. Agora, como que a gente faz aí, obtenção, né? Como que a gente faz para pegar um número que é decimal e fazer ele virar uma fração? Tudo bem? Obtenção de frações, né? Chamadas frações geratrizes aí, certo? Então, como que a gente faz para obter uma fração quando você tem um número decimal? Quando você tem só a fração é fácil, né? Você pega e divide, por exemplo, você pega assim, eu tenho lá 3 sétimos, eu quero fazer isso aqui virar um decimal, né? O que você faz? Você simplesmente pega esse 3, divide por 7, faz a continha, tudo bem? A continha tradicional, né? Coloca lá 0, porque o 3 por 7 não dá. A hora que eu coloquei 0, eu vou acrescentar um 0 aqui, vai ficar 30, né? 30 por 7 vai dar 4 vezes 7, 28, sobram 2. Continua colocando 0. 20 por 7, né? Vai dar 20 por 7 vai ser 2, sobram 6, continua 0, tudo bem? Vai indo assim, tá? 60 por 7 vai dar 8, né? 8 vezes 7 dá 56, tá bom? 56 para chegar no 60, 4 e assim vai embora. Assim segue, tá? A nossa continha colocando zeros e assim vai embora. Tudo bem? Então essa é a ideia, né, do que a gente tem para se trabalhar, para fazer uma fração virar um decimal, certo? Agora, o que eu quero que vocês peguem bem é o processo contrário, né? O processo contrário que é interessante a gente fazer. Então, quando você tem primeiro uma situação de um decimal, tudo bem? Que é um decimal exato, né? Então, seria o decimal exato. Certo? Como que funciona esse decimal exato? É aqueles que não são infinitos. Tudo bem? No caso aqui seria o decimal finito. Tudo bem? Então, como que eu trabalho com decimal finito? O decimal finito ele é fácil de trabalhar. Por quê? A indicação da quantidade de casas que você tem depois da vírgula é a quantidade de zeros que a gente tem numa potência de 10 que está no denominador. Então, se ele tem lá 2 casinhas depois da vírgula, quer dizer que aquele número foi dividido por 100. 3 casinhas a gente pode escrever lá dividido por 1000. 4 casinhas por 10.000 e assim vai. Né? Então, por exemplo, se eu pegar assim, 3,75. Tudo bem? O 3,75, repare
que esse 3,75 ele tem duas casinhas depois da vírgula, não é? Se ele tem duas casinhas depois da vírgula, eu posso escrever isso aqui como sendo 375, ou seja, 375. Repare que neste caso, né, o que eu fiz? Eu acabei tirando essa vírgula, abandonei ela, tá bom? Como é duas casas, eu posso dividir isso aqui por 100. Repare a potência de 10, né, elevado ao quadrado, no caso é 100. Basicamente é contar zeros, tá? Para simplificar a nossa vida. Se eu pegar assim, 53,8, né? 53,8 tem uma casa depois da vírgula. Aí, tendo uma casa depois da vírgula, eu posso escrever isso aqui como sendo 53,8, ou seja, 538, né? Dividido por 10. É lógico que você pode simplificar as frações sem problema algum, tá? O intuito aqui é a gente entender como é que funciona o mecanismo, tá? Agora, e se porventura não for infinita? Aí costuma ser um pouco mais trabalhoso. Mas é o seguinte, se ele não for finita, né, ele vai ser infinita. Aí, sendo infinita, a gente usa alguns processos aí para a gente obter a nossa fração geratriz, né? Como que a gente faz isso? Então, vamos lá. Decimal infinito, tá bom? Decimal infinito e periódico. Tá bom? Infinito e periódico. Por que infinito e periódico? Porque se não for periódico, a gente sabe, né, que não tem possibilidade de escrever em forma de fração. Então não faz sentido eu ficar se matando e tentando achar uma fração para um número que é infinito, se ele não vai ter, tá bom? Então a gente vai ficar, né, perdendo tempo à toa. Então, como a gente trabalha no caso decimal infinito e periódico? Aí a gente vai usar alguns caminhos. Por exemplo, como que eu faço para o número 3,222 infinito, né, isso aqui virar uma fração, tudo bem? Então, como que a gente faz isso? A ideia é simplesinha, tá? Primeira coisa, sempre busque que as casas repetidas, né, o período que a gente chama, que é aquela parte que repete, fique imediatamente após a vírgula. Aqui já está, tudo bem? Mas se você tivesse um caso assim, por exemplo, 4,133 infinito, ó, esse aqui já não acontece isso, tudo bem? Porque a nossa vírgula, ela não está imediatamente, né, após, ou imediatamente aí à frente do nosso período. Então a gente vai ter que manipular um pouquinho. Então vamos lá. Neste caso, o que a gente acaba tendo nessa situação específica aqui? 3,222 infinito, a gente vai fazer o seguinte. Vamos chamar de x esse número. Seria 3,2222 e assim segue, né? Imediatamente após a vírgula, repare que você já tem um período. Então, e neste caso é uma casa de período, que é o número 2, está repetindo, né? 2, 2, 2, assim vai, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui e multiplicar por 10, certo? A hora que eu multiplico por 10, a nossa vírgula só vai pular uma casa. A hora que pular uma casa, vai ficar assim, vai ficar 32,2222 infinito. Então, vai ficar com essa carinha, né? O que a gente tem, tá bom? Agora, disso aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou subtrair, né, vou diminuir, tá bom? De baixo para cima, certo? A hora que eu for subtrair de baixo para cima, o que vai acontecer? Vai ficar assim, ó, 10x tira um x, vai ficar 9x, certo? Então seria 9x, tudo bem? Ainda 32 tirando 3 dá 29, né? Então seria 9x igual a 29. Certo? Se 9x é igual a 29, esse 9 multiplicando passa dividindo. A hora que eu passar dividindo, esse x nosso vai ser 29 dividido por 9. Tudo bem? Então esse é o x aí que a gente acaba tendo. Então essa fração aqui é a fração que vai gerar essa dízima periódica. Tudo bem? Consegue conferir sem problema. Quer ver? Acompanha lá comigo a conferência. Como é que a gente confere ver se está certo? É só pegar esse 29 e dividir por quanto? Por 9 para ver se dá 3,222, né? Vamos fazer aqui no rascunho, ó, no rascunho. 29 dividido por 9, né? Se eu pegar 29 por 9, o que vai acontecer? Aqui vai ficar assim, ó, 29 por 9 vai dar 3, 3 vezes 9, 27, né? Para chegar nos 29, sobram 2, coloca vírgula 0, não é? 20 por 9, 20 por 9 vai dar 18, vai dar 2, né? Vai dar 2, vai dar 18, sobram 2. Para continuar, coloca 0 e vai indo. Ó, 20 por 9 vai dar 2, sobra 2, tá vendo? O que acontece? Ó, eu vou criando aqui a nossa dízima periódica. Significa o quê? Está certinho, né? O que a gente acabou fazendo, tudo bem?
Então, esse é o processo que a gente tem. Agora, e no outro caso que a gente tem lá em cima, que a vírgula não está imediatamente, né, após ali o nosso, ou o período, né, o período que aparece para a gente ali, não está imediatamente após a vírgula. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar colocar essa vírgula na frente do período, né? Então, o nosso período aqui seria 3, 3, 3 infinito. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar essa vírgula e jogar ela aqui para frente, certo? Como é que você faz isso? Você não pode do nada, né? Você tem que multiplicar esse número por 10, porque ele vai pular uma casinha. Então, se eu chamar x igual a 4,1333 infinito, tá bom? Então, esse aqui seria o nosso x, que é o número aí que eu vou fazer ele virar a fração, tá? Agora, o que eu tenho lá? Repare o seguinte, como eu quero que essa vírgula pule, né, na frente desse 3, é uma casinha só, então eu vou multiplicar por 10. Então, eu vou ter lá 10x igual a 41,3333, o tanto de 3 que a gente quiser, porque isso aqui, lógico, né, é infinito, tá bom? Agora, para facilitar a nossa vida, o que a gente vai fazer? Olha que legalzinho, aqui acabou ficando, na frente da vírgula, a parte periódica, né, a parte tal período ali se repetindo, e aqui ó, já não ficou. Tudo bem? Se você quiser subtrair igual ao anterior, não tem problema algum, tá? O detalhe é que vai aparecer uma vírgula no meio, depois eu tenho que manipular de novo, talvez não seria interessante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou novamente multiplicar por 10. Por quê? Porque eu vou subtrair com esse mesmo elemento aqui ao invés do de cima, tá? Então, se eu multiplicar novamente por 10, eu vou ter 100x e só vai fazer a vírgula pular uma casinha a mais, né? Então, eu vou pular para cá, então vai ficar 413,3333 infinito, né? O tanto de 3 aqui que eu achar conveniente, tudo bem? Agora, repare o seguinte, se eu pegar esse 100x, subtrair com 10x, a gente vai conseguir eliminar essa parte periódica, né? Vai conseguir sumir. Então, vamos subtrair de baixo para cima, tá? Eu vou pegar 100x, diminuir esse 10x, certo? Então, 100x tirando esse 10x, a gente vai ter 90x igual 413 tirando 41, essa continha que a gente vai fazer aqui, ó, 413 menos 41, tudo bem? Pode ser de cabeça? Pode, mas vai para um rascunho também para não ter problema, tá? Então vai ficar assim, 3 vai ser 2, certo? 41, né? Tirando 4 vai ser 30 e 37, tá bom? Então fica 372, então seria 372. Agora, se esse 90 que aparece para a gente ali, ele está multiplicando, eu vou passar dividindo, né? A hora que eu passar dividindo, eu vou escrever que x é igual a 372 dividido por 90, tá bom? Aí 372 por 90, o que acontece ali? Né? A gente pode deixar assim se quiser, escrever uma fração sem problema, mas você pode simplificar que é legal, né? Repara o seguinte, ó, aqui eu posso simplificar tanto a de cima quanto a de baixo por 3, que daí fica mais fácil de desenvolver, trabalho com a fração com o numerador e denominador um pouquinho menor, né? Então, vou escrever assim, x igual, né? Simplificando, 372 por 3, né? Então, vai dar 1, 2, 4, então 124, tudo bem? Ainda dividido por 90 por 3 vai ser o 30, né? Então, você tem 124 dividido por 30. Certo? Então, essa é a fração aí que acaba gerando, né, a nossa dízima periódica. Então, como aconteceu no outro, a gente pode até fazer um teste, ver se está certo ou não, né? O que a gente faz lá? Pega 124, divide por 30, tudo bem? Se eu pegar 124 e dividir por 30, isso aqui vai dar 4, que é 120, sobra 4, certo? Para continuar, o que a gente faz? Coloca vírgula, acrescenta um zero, 40 dividido por 30, isso vai ser 1, sobram 10, não é isso? Para poder continuar, né, o que a gente faz? Coloca um zero embaixo, porque já colocamos a vírgula, né? 100 por 30 vai dar 3, sobra quanto? Né? Sobra 10 e continua assim, ó. A gente vai conseguir gerar, né, a nossa dízima periódica, tudo bem? Isso serve do mesmo jeito, tá, para qualquer situação aí que aparecer para a gente. Se porventura tivesse dois períodos aqui assim, né, tipo 35 ao invés de 33, por exemplo, né, fosse um caso assim, ó, 0,35, 35, 35, tá bom? Qual que é a diferença? Praticamente nenhuma,
tá? Como a gente tem duas casinhas ali de período, o processo é igual. Você vai fazer o quê? Você vai pegar isso aqui e chamar de x, certo? Como é duas casas de período, a gente vai multiplicar, ao invés de pegar 10, eu multiplico por 100, tá bom? E o processo fica igual. A vírgula pula duas casas, então vai ficar 35,35, né? O tanto de 35 que eu achar conveniente aqui, tudo bem? Aí, como a gente fez no outro, subtrai de baixo para cima, né? Vamos subtrair de baixo para cima e faz todo o processo igual, né? 100x tira x dá 99x igual 35 tira 0 35. E a parte depois da vírgula vai sumir, né? Agora, se esse 99 está multiplicando, eu passar dividindo. A hora que eu passar dividindo, vai ser 35 dividido por 99, tá bom? Esse é o x, esse é o processo que a gente faz, certo? Então tá. Então essa foi a nossa aula aí, falando um pouquinho sobre os números racionais e alguns processos para a gente obter algumas frações quando você tem, né, um número decimal, certo? Então tá, gente, um grande abraço aí, bons estudos e convido você para a próxima, tá? Tchau, tchau.